A pequena caixa de bolo rosa já estava sobre o balcão da padaria quando a mulher a empurrou silenciosamente de volta em direção ao caixa. Suas mãos tremiam enquanto ela forçava um sorriso fraco que não conseguia esconder a dor em seus olhos. Lá fora, as pessoas passavam rindo, com sacolas de compras nas mãos, completamente inconscientes de que, em algum lugar da cidade, um menino de 7 anos estava esperando por um bolo de aniversário que nunca chegaria. Perto da janela, com uma xícara de café, um pai solteiro observava tudo. Ele não estava tentando ouvir, mas às vezes a dor fala mais alto do que palavras. O que aconteceu em seguida mudaria 2 famílias para sempre. Antes de começarmos, se você acredita que a gentileza ainda pode mudar vidas e que todos merecem uma segunda chance, por favor, reserve um momento para curtir este vídeo, se inscrever e compartilhá-lo com alguém que acredita na compaixão. Também adoraríamos saber de onde você está assistindo. Então deixe sua cidade e país nos comentários abaixo. Todas as manhãs, Owen Mercer passava na Maple Hearth Bakery depois de deixar sua filha de 9 anos, Harper, na escola. Desde que perdeu sua esposa 4 anos antes para uma doença inesperada, aquelas manhãs tranquilas com café fresco se tornaram a única parte pacífica do seu dia, antes de equilibrar trabalho, buscar a filha na escola, lavar roupas, ajudar com o dever de casa e tudo mais que vem com criar um filho sozinho. A vida ensinou a Owen como dias comuns podem se tornar inesquecíveis rapidamente. Por causa disso, ele desenvolveu o hábito de prestar atenção nas pessoas que pareciam estar carregando silenciosamente o peso do mundo. Naquela manhã de terça-feira, a padaria cheirava a pão fresco, rolinhos de canela e manteiga quente. Famílias riam durante o café da manhã, casais idosos compartilhavam jornais e uma música suave preenchia o ambiente. Ainda assim, uma mulher parecia completamente desconectada daquela atmosfera alegre. Ela estava no balcão, segurando a bolsa com as 2 mãos, olhando fixamente para a grande caixa de bolo rosa preparada para a retirada. Seu nome era Marissa Halley. Ela não parecia ter mais de 35 anos, vestida de forma elegante com um blazer cinza que claramente já tinha visto dias melhores. Seus olhos estavam inchados por falta de sono, e a cada poucos segundos ela engolia em seco, como se tentasse impedir o choro. A jovem funcionária da padaria pediu desculpas suavemente enquanto explicava que o pedido já havia sido preparado. Marissa balançou a cabeça lentamente. Abriu a carteira, contou algumas notas e depois a fechou novamente. Não era suficiente. Após vários segundos longos, ela perguntou em voz baixa se o pedido poderia simplesmente ser cancelado. Sem raiva, sem desculpas, apenas derrota silenciosa. A funcionária parecia genuinamente triste, mas explicou que, como o bolo personalizado já havia sido decorado com o nome do filho dela, não poderiam devolver o sinal nem vendê-lo facilmente. Marissa assentiu com uma surpreendente dignidade. Agradeceu à funcionária pela compreensão, pediu desculpas por fazer todos perderem tempo e empurrou suavemente o lindo bolo de aniversário de volta pelo balcão. Em seguida, virou-se em direção à saída. Owen não conseguia parar de observar. Algo na forma como ela caminhava o fez lembrar das semanas após a morte de sua esposa. Seguir em frente porque não havia outra escolha, mesmo quando cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando ela chegou à porta, ele notou um convite de aniversário dobrado caindo da bolsa dela no chão. Ele o pegou antes que ela percebesse. Na frente, havia balões coloridos cercando palavras escritas à mão. Feliz 7º aniversário, Mason. Dentro havia um pequeno desenho feito por uma criança. Um bonequinho sorridente estava ao lado de um enorme bolo de aniversário cheio de velas. Na parte inferior estavam escritas cuidadosamente palavras que apertaram instantaneamente o peito de Owen. Este vai ser o melhor aniversário de todos. Ele correu para fora e devolveu o convite. Marissa o aceitou com gratidão envergonhada, tentando sorrir apesar das lágrimas começando a surgir. Sem fazer perguntas, Owen simplesmente desejou feliz aniversário ao filho dela. Ela agradeceu educadamente antes de caminhar até um sedã azul antigo estacionado do outro lado da rua. Por vários minutos, Owen permaneceu na calçada, observando-a se afastar. Ele não conseguia esquecer o desenho nem a empolgação escondida naquelas palavras infantis. Ao voltar para a padaria, o bolo de aniversário intocado ainda estava sobre o balcão. Cobertura azul brilhante, balões coloridos. Mason estava fazendo 7 anos. A funcionária suspirou. Explicou que Marissa havia sido cliente regular anos atrás,
quando seu marido ainda estava vivo. Depois que ele morreu em um acidente de construção quase 3 anos antes, as coisas foram ficando mais difíceis. Ela trabalhava em 2 empregos, raramente comprava algo para si mesma e havia passado semanas economizando para o bolo de aniversário. Mas na noite anterior, seu carro precisou de reparos urgentes para que ela pudesse continuar trabalhando. Todo o dinheiro que tinha desapareceu da noite para o dia. Ela escolheu o transporte em vez das velas de aniversário. A decisão partiu o coração de todos. Owen olhou silenciosamente para o bolo. Depois olhou para a funcionária. Sem hesitar, pagou o bolo inteiro. A caixa registradora sorriu, achando que ele queria surpreender a própria filha. Em vez disso, Owen pediu o recibo e um simples favor. Ele não queria que Marissa soubesse quem havia pago. A funcionária piscou, surpresa. Owen apenas deu de ombros. Ele entendia algo que muitas pessoas esquecem. Receber ajuda é difícil. Receber ajuda mantendo a dignidade não tem preço. Usando o número de telefone do pedido original, o gerente da padaria ligou para Marissa e explicou que havia ocorrido um mal-entendido. Um programa comunitário de gentileza havia coberto inesperadamente o valor restante e o bolo estava pronto para a retirada. Marissa ficou sem palavras. Insistiu que devia haver algum erro. O gerente a tranquilizou gentilmente, dizendo que tudo já estava resolvido. 1 hora depois, ela voltou. Desta vez, suas mãos tremiam por um motivo completamente diferente. Ela segurava a caixa de bolo rosa contra o peito como se contivesse algo muito mais valioso do que cobertura e velas. Antes de sair, ela chorou silenciosamente no estacionamento. Não porque todos os seus problemas tinham sido resolvidos, mas porque, pela primeira vez em meses, a vida havia mostrado um pouco de misericórdia. Owen observou tudo de dentro de sua caminhonete estacionada do outro lado da rua. Ele sorriu e foi embora. Acreditava que a história terminava ali. Ele estava errado. Naquela noite, Harper perguntou se poderiam entregar mantimentos extras que haviam coletado durante uma campanha de arrecadação no bairro. Owen concordou imediatamente. Enquanto organizavam caixas de doações no centro comunitário local, um voluntário mencionou uma mãe recentemente viúva que estava lutando para sustentar o filho pequeno. O endereço parecia estranhamente familiar. Era o mesmo bairro onde ele havia visto Marissa mais cedo naquele dia. Sem perceber, a gentileza havia começado silenciosamente a aproximar 2 famílias completamente diferentes pelo mesmo caminho. Às vezes, o menor gesto não termina quando vamos embora. Às vezes, ele se torna o primeiro capítulo de uma história da qual nunca esperávamos fazer parte. Se essa história tocou seu coração até aqui, por favor, reserve um momento para curtir este vídeo, se inscrever e compartilhá-lo com alguém que ainda acredita que a gentileza importa. Seu apoio ajuda essas histórias a chegarem a pessoas que podem precisar de ajuda hoje. Pedido especial. Antes de sair, comente apenas uma palavra: gentileza. Vamos encher os comentários com um lembrete de que até o menor ato de compaixão pode mudar a vida de alguém. Enquanto Owen dirigia para casa naquela noite ao lado de sua filha sorridente, nenhum dos dois percebia que comprar um bolo de aniversário havia feito muito mais do que salvar a comemoração de um menino. Isso restaurou a fé de uma mãe de que estranhos ainda podem se importar. Lembrou a um pai em luto por que sua falecida esposa sempre acreditou que a generosidade nunca deve esperar, e plantou silenciosamente as sementes de uma amizade que transformaria ambas as famílias de maneiras que ninguém poderia imaginar. Às vezes, os maiores milagres não chegam com aplausos ou reconhecimento. Às vezes, eles começam com uma simples decisão de notar a dor de outra pessoa e fazer algo a respeito antes de seguir em frente.